Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha vovó, a dona Nair, ela me conta que ela era muito amiga da senhora Manuela. Elas moravam vizinhas numa fazenda que era muito produtiva, sabe? Mas que ficava, essa fazenda, muito longe da cidade. Porém, a distância para a capital do estado, nossa, onde tinha mais recursos, que era a capital do estado, a distância era infinitamente superior, era muito maior. Naqueles dias, a vovó praticamente havia se mudado para a casa da dona Manuela. E o motivo era que a dona Manuela estava sozinha. Eu vou explicar e vocês vão entender. A dona Manuela tinha ganhado um menino e ela estava de resguardo. O nascimento do filho de Manuela coincidiu com o agravamento da doença do marido dela, o senhor Matozinho, como ele era conhecido por todos. Não se sabia, na verdade, o que tinha o seu Matozinho. Ninguém sabia. Mas o seu Matozinho, ultimamente, ele vinha passando muito, muito mal. E ele era uma pessoa que, de repente, do nada, no que ele estava muito bem conversando, aí ele sofria um desmaio e ficava minutos desacordado. Isso já vinha acontecendo durante a gestação da senhora Manuela. E assim que o bebê nasceu, continuou a acontecer. Ele tinha recebido a visita de um rezador muito afamado, e esse rezador fez lá as suas rezas, fez lá um patuá para o senhor Matozinho, mas infelizmente de nada tinha resolvido. Ele continuava tendo as crises. Como ele era um homem de recursos, ele era dono das terras onde a minha avó morava com a família. Então ele foi até a cidade se consultar com o doutor. E o médico, por sua vez, resolveu encaminhar o seu Matozinho para a capital do estado, onde os recursos eram infinitamente maiores. De modo que Dona Manuela, ela teve que ficar sozinha com o bebê recém-nascido. E a minha avó, que era, além de empregada na fazenda, muito amiga da patroa, praticamente a vovó se mudou para a casa da dona Manuela, para dar uma força para ela. Explica-se, a minha avó, nessa época, já tinha conhecido, sim, o meu avô, mas só conhecia meu avô, eles não eram casados ainda. A vovó ainda era solteira. E isso, obviamente, facilitava que a vovó tivesse uma vida mais independente. Então a minha avó era quem cozinhava, era a vovó que ajudava a cuidar do nenê da dona Manuela, um menino de nome Miguel. Então o Miguelzinho, o nenê, quem cuidava na verdade era a minha avó. A dona Manuela, tanto disso precisava que ela era marinheira de primeira viagem. E minha avó, apesar de solteira, a vovó não era casada, mas ela era mais experiente que a dona Manuela nesse sentido. Porque a minha avó, ela já tinha ajudado a criar 6 irmãos menores que ela.
e todos meninos. Então ela tinha uma prática em lidar com o menino que era tremenda a prática. Em resumo, a preocupação de Dona Manuela era se alimentar bem para continuar produzindo o leite materno em fartura para dar de mamar ao seu rebento, o Miguelzinho. No mais, a Dona Manuela confiava plenamente em Nair, a minha avó, que na época era uma moça solteira ainda. Tanto que com vovó, ela se abria com respeito às suas preocupações. A Dona Manuela, ela não tinha medo de se abrir com a minha avó, a Nair. A minha vovó, a Dona Nair, ela era confidente da Dona Manuela. Então ela abria as suas preocupações, os seus medos, inclusive se abria com respeito à saúde do marido, o seu Matozinho. E nesse tocante, saúde do seu Matozinho não ia nada bem. A coisa não ia bem. Pelas notícias, e estas chegavam através de cartas, o seu Matozinho tinha piorado bastante. Tanto que naquela carta, escrita por ele de próprio punho, o homem dizia: "Ô, Manuela, minha vida, Manuela, o médico, o cirurgião, ele veio estar comigo, conversar comigo, e ele suspeita de alguma coisa dentro do meu crânio, sabe, Manuela? E o médico, o cirurgião, decidiu abrir o meu crânio, e para isso ele me avisou que, além de ser arriscado, você sabe, é uma cirurgia delicada, vou ter que abrir a cabeça. E ele me avisou que ele vai raspar todo o meu cabelo. Ele vai ter que passar a máquina a zero, sabe? Ele vai tirar todo o meu cabelo." E eu tive um cuidado. Eu pedi ao barbeiro responsável pelo corte que separasse do meu cabelo uma grande mecha, para que com essa mecha você possa fazer uma trança, e essa trança resulte numa pulseira, e essa pulseira eu quero que você coloque no bracinho do nosso filho. É que, na verdade, Manuela, eu corro um grande risco, sim, nessa intervenção cirúrgica. E eu temo, sabe, não voltar dessa cirurgia com vida. Então eu gostaria que essa mecha do meu cabelo ficasse como um elo entre nós, entre mim e você, entre mim e o nosso filho. Por favor, Manuela. Assinado, seu amor, Matozinho. Nossa, a minha avó me conta que no pós-leitura dessa carta, não só a Dona Manuela foi às lágrimas, a Dona Manuela chorou, mas ela também, a vovó, também chorou. Foi a partir desse momento que Dona Manuela ficou ansiosa para ir ao encontro do marido. Ela também passou a temer pela vida do esposo, e foi aí que ela pediu à amiga, minha avó. A minha avó era empregada e ao mesmo tempo amiga. Então ela pediu à minha avó que fizesse essa viagem com ela. Seria uma viagem longa, sim. Eu explico. 22 quilômetros seriam feitos num trole. Trole, o que era o trole? Até hoje eu acho que existe, mas é bom que eu descreva. O trole era uma pequena carruagem que se distinguia de uma simples charrete, porque o trole tinha 2 assentos, o assento de trás e o da frente. Então elas iriam, tanto a vovó quanto Dona Manuela e o bebê, lógico, o Miguel, iriam nesse trole. Um trecho de 22 quilômetros. É o trecho inicial, estrada de chão batido. Chegariam a uma pequena cidade, aí sim, nessa pequena cidade, tomariam a chamada Jardineira com destino à capital do estado. Combinaram com o seu Rufino. O seu Rufino era o dono do trole, era um trole de aluguel. E partiram as 2 mulheres, minha avó e a Dona Manuela, juntamente com o nenê. O primeiro trecho duraria
em média 2 horas de estrada. Eram 22 quilômetros, o trole puxando. Na melhor hipótese, chegava a 15 quilômetros por hora, mas normalmente caía disso, obviamente. Seriam 2 horas, 2 horas e meia, por aí de estrada, até porque havia um bebê, tinha que parar de vez em quando, tinha que ir mais devagar para que a dona Manuela pudesse amamentar, sem contar que uma mulher ou outra, uma dama ou outra, a minha avó ou a dona Manuela talvez tivessem necessidade de fazer alguma coisa, enfim, tinha que parar. A viagem seria longa. Então, o seu Rufino, o dono do trole, preparou logo cedinho, 6h30 da manhã, já estava na porta das 2 mulheres, e por volta de 7 horas saíram de lá. Tempo estimado, 2 horas de estrada, 2 horas e pouquinho, até a cidade. Mas esse tempo estimado teve que ser totalmente descartado, porque ninguém contava com uma forte chuva, que devido a uma tromba d'água, parte da ponte, onde eles teriam que passar por sobre essa ponte, foi danificada. Olha, teve que ser consertada a ponte para que o trole passasse por sobre ela. E até que esse reparo fosse feito, tapando o buraco com um tronco, muito tempo se passou. Para que vocês tenham uma ideia, elas tinham partido, conforme eu avisei, 7 horas da manhã de casa. Mas só quando já escurecia foi que conseguiram de fato passar em cima da ponte. Ainda dali para frente tinha um pouco mais de 1 hora de estrada. E preferiram ir em frente. Poderiam ter voltado, mas devido à necessidade, à urgência do caso, o seu Matozinho em dificuldade de saúde, então elas resolveram ir em frente. Caiu a noite. Vovó, me conta agora as palavras da vovó. Ô, minha neta, aí já com a noite escura, a dona Manuela, ela começou, de repente, do nada, a falar que nós estávamos sendo seguidos. Como assim, Manuela? Eu perguntava para ela. Você está escutando o barulho dos cascos de um cavalo atrás da gente? Nós estamos sendo seguidos. De acordo com a dona Manuela, tinha um cavaleiro nos seguindo. Eu olhava para trás, sabe, minha filha, e eu nada via. Seu Rufino, o dono do trole, fazia a mesma coisa. E ele também dizia que não estava vendo ninguém, que não havia ninguém nos seguindo. Mas a dona Manuela, o tempo todo, ela foi escutando esse cavalo que nos seguia. Houve um momento em que seu Rufino até parou o trole. A dona Manuela reclamava tanto: tá ouvindo, seu Rufino? Tem alguém nos seguindo. Eu estou escutando o trote do cavalo atrás de nós. Seu Rufino ficou tão incomodado que ele até parou o trole. Ele desceu, foi até na parte de trás do trole, olhou e gritou para a dona Manuela: ô, dona Manuela, tá vendo, dona Manuela? Não há ninguém, não há nada, dona Manuela. Tem ninguém nos seguindo. E aí a dona Manuela se aquietou. Mas como ela segurava a minha mão, ela ia apertando a minha mão como a dizer assim: eu estou ouvindo de novo, Nair. Sabe, ela ia apertando a minha mão e ela se comunicava através desses apertos na minha mão. Estou ouvindo de novo. E foi com esse medo todo que nós chegamos à pequena cidade. Isso, quando nós chegamos na pequena cidade, já umas 8 horas da noite. Não havia nenhum ônibus nesse horário que pudéssemos embarcar. Tivemos que eu e dona Manuela e o nenê, o Miguelzinho, dormir numa pensão. Só não podíamos imaginar que teríamos que ficar hospedados por ali durante 3 dias e 3 noites. É que aquela chuva que havia danificado a ponte para o trole tinha feito pior estrago ainda na estrada, onde passava a jardineira. O ônibus, né? A jardineira. E foram 3 dias e 3 noites para o conserto da ponte, onde passava a jardineira. Ainda bem, sabe, que eu estava com a dona Manuela para ajudar com o Miguel, com o nenê. Senão, ela não teria dado conta nunca. Portanto, só no 4º dia foi que nós conseguimos de fato embarcar rumo à capital. Entramos na tal da jardineira e partimos com destino à capital. E daí para frente, dessa cidade para frente até a capital,
foram mais 7 horas de viagem. Quando nós chegamos no hospital da capital, onde estava internado o seu Matozinho, a notícia não poderia ter sido pior, minha neta querida. Não poderia ter sido pior. Fazia já 1 semana que o seu Matozinho tinha falecido. Seu Matozinho tinha morrido. Nossa, foi aquele um momento de grande tristeza. A dona Manuela chorava e ela lembrava das cenas havidas na estrada com o trole. Eu sabia, Nair, eu sabia que aquele cavaleiro que nos seguia e que você não via, que nem o seu Rufino também via, apenas eu escutava o trote do seu cavalo. Era ele, era o Matozinho, era ele querendo me avisar, Nair. Eu tenho certeza que era ele. E aí virou aquela choradeira, foi aquela tristeza só. O pior é que o seu Matozinho, ele já tinha sido sepultado. Ele já estava morto há 1 semana. E a dona Manuela estava inconsolável. Mas aí, e o cabelo? Afinal de contas, ela tinha ido lá devido àquela mecha de cabelo que o seu Matozinho fizera a recomendação. Olha, eu vou deixar uma mecha de cabelo com a qual você fará uma trança. Essa trança vai resultar numa pulseira que será o meu elo de ligação com o meu filho, com o Miguel e com você também. Cadê o cabelo? Ela foi atrás da mecha de cabelo. No hospital, a dona Manuela se informou sobre o barbeiro que fizeram o corte de cabelo para o seu Matozinho. Fomos eu e ela no salão do homem. O cabeleireiro, o barbeiro, ele confirmou a história. Ele fez o corte. Ele cortou, a pedido do seu Matozinho, ele cortou e tirou uma grande mecha do cabelo. Seu Matozinho, naquele tempo, ele usava o cabelo comprido. Então ele tirou uma grande mecha do cabelo do seu Matozinho, a pedido dele. E que havia entregado esse cabelo num saquinho para o seu Matozinho. Mas cadê esse cabelo, meu Deus do céu? E agora? O seu Matozinho tinha falecido. No hospital ninguém sabia. Foi quando alguém falou, eu acho que ele pediu mesmo para guardar alguma coisa no paletó. O paletó com o qual ele havia sido sepultado. Então esse cabelo, essa mecha de cabelo, provavelmente estaria naquele bolso interno do blazer, do paletó. Ele tinha sido sepultado com um terno e estaria no paletó daquele terno. No hospital, foi o que alguém suspeitou. Acho que esse cabelo foi enterrado com ele. Deve estar no bolso do paletó com o qual ele fora sepultado. Eu olhei para a dona Manuela, a dona Manuela me olhou e essa mulher vai fazer isso. Eu pensei, né? Eu pensei assim comigo, meu Deus do céu, essa mulher vai fazer isso. E ela fez, minha filha. Fez. Fez o quê, vovó? Eu vou te explicar. Ela fez. Saímos dali e fomos direto para o cemitério. E lá, no cemitério, ela fez amizade com o coveiro, o mesmo que nos conduziu até onde estava sepultado o seu Matozinho. Ela explica que o marido dela tinha sido sepultado com algo muito valioso para ela no bolso do paletó. E ela diz para o coveiro, olha, eu preciso desenterrar o meu marido para rever esse objeto. Por favor, o senhor tem que me atender. Eu preciso desenterrar o meu marido e reaver algo que ele levou no bolso do paletó. Por favor. O coveiro, de início, ele argumentou que ele não poderia desenterrar. Já tinha 1 semana que o seu Matozinho estava sepultado. O cheiro seria insuportável. Mas sabe, a senhora Dona Manuela, ela tinha dinheiro. Ela tinha dinheiro. E o dinheiro nessas horas, minha filha, minha neta amada, o dinheiro nessas horas faz uma grande diferença. Então, a Dona Manuela ofereceu uma quantia boa para o coveiro. Uma quantia boa em dinheiro. E isso o demoveu da ideia de não atender a Dona Manuela. Diante do montante, ele viu que a Dona Manuela queria muito o que havia sido enterrado com o marido. E ele resolveu atender.
Com medo de doença, ela, a dona Manuela, ela se afastou com o Miguelzinho. E depois de enrolar uma fralda no meu nariz, filha, ela pegou umas fraldas do Miguelzinho. As fraldas daquele tempo eram fraldas de pano mesmo, sabe? De algodão. Então ela me enrolou aquelas fraldas de algodão no meu nariz e ela me deu a incumbência. Aí, presta atenção, eu não vou poder ficar perto com o Miguelzinho, porque o corpo, conforme está me explicando aqui o coveiro, já tem uma semana de sepultado e não vai estar cheirando bem, sabe? E o Miguelzinho é ainda muito pequenininho. Eu tenho medo que ele fique doente. Mas você, estando com essa proteção no seu nariz das fraldas, você faz esse favor para mim? Por favor, eu vou te compensar, Nair. Vou te compensar muito. Você enfia a mão no bolso do paletó para ver se você acha essa mecha de cabelo, tá? Eu fiquei com muito medo, minha filha. Fiquei com muito medo, porque já pensou, o coveiro ia desenterrar o homem, eu teria que colocar a mão no paletó do homem, depois de morto, atrás dessa mecha. Ah, meu Deus do céu, a incumbência era difícil. Mas era a minha patroa que estava pedindo, além de patroa, amiga. E além disso tudo, haveria recompensa em dinheiro, sabe? Talvez tenha sido a minha motivação também o valor que eu receberia. Obviamente que não foi a mesma motivação do coveiro, porque eu tinha amizade por aquela mulher, carinho por ela. Mas eu disse a ela, tudo bem, eu vou encarar. Eu vou encarar, dona Manuela. Eu faço isso pela senhora. Filha, o coveiro, ele desenterrou. Ele tirou aquele caixão da sepultura onde estava. E quando ele abriu o caixão, uma coisa impressionante. O cabelo do seu Matozinho havia nascido de novo. Havia crescido de novo. Veja, ele havia dito para a mulher que o cabelo dele foi raspado. O barbeiro confirmou a história. Raspei, tirei a mecha, dei para ele no saquinho. Impressionante. Uma semana de sepultado, o cabelo dele havia crescido. De modo que eu ainda procurei assim no bolso do paletó. Eu queria ver se eu encontrava a mecha. Bolso interno do paletó. Os bolsos de fora do paletó. Nada, nenhuma mecha. Mas aí eu gritei para ela, a dona Manuela. Ô, dona Manuela, o cabelo dele cresceu. Como, Nair? O cabelo dele cresceu de novo. O coveiro que estava perto de mim, ele não entendia, porque ele não sabia o que, na verdade, havia acontecido. Então, ele não conseguia raciocinar que ele estivesse careca e no prazo de uma semana de sepultado, o cabelo tivesse crescido. Então, para o coveiro estava tudo normal, mas para mim não estava normal. Eu estava muito assustado e eu informava a dona Manuela. Nasceu o cabelo dele de novo, Manuela. Eu não achei a mecha no paletó, mas eu posso, se você quiser, cortar o cabelo dele. Aí ela veio com o bebezinho, que ele estava dormindo, ela protegeu também com fralda, ela se aproximou e de onde ela estava, ela conseguiu ver a cabeleira do seu Matozinho. Tinha crescido aquela cabeleira de novo. E de lá ela gritou, você faz isso, por favor, Nair? Faço, dona Manuela. Pedi ao coveiro que ele fosse atrás de uma tesoura. Ele já tinha escutado a combinação minha com a senhora Manuela. O coveiro, ele foi até a casinha onde ele guardava as ferramentas dele e veio com uma tesoura. Não era uma tesoura normal, era aquela tesoura maior, uma tesoura para cortar objetos maiores. Mas tudo bem. E foi aí que eu peguei com aquela tesoura e fui cortando aquele cabelo do seu Matozinho. Fui cortando o cabelo, fui colocando num pedacinho de papelão. Ele pegou uma caixinha de papelão, o coveiro havia pego a caixinha de papelão, fui colocando ali. E eu fui cortando o quanto pude.
o cabelo do seu Matozinho. Uma vez que eu terminei o serviço, eu fiz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu rezei pela alma do seu Matozinho e o coveiro, só isso. Aí o coveiro fechou novamente o caixão e voltou a sepultá-lo. Vovó, e o cheiro? Nossa, o cheiro era muito forte, filha. Ainda bem que eu estava com aquelas fraldas envolvendo o meu nariz, e também o coveiro se protegia com algo que ele já tinha preparado. Ele já estava habituado, ele já deixava algo preparado para o nariz dele, uma espécie de uma máscara. E eu usei aquelas fraldas de algodão. O cheiro era muito forte. Mas eu fiz isso em nome da amizade que eu nutria pela senhora Dona Manuela. Dali, fomos até um lugar onde havia uma pessoa especialista em fazer isso. O incrível é que essa pessoa trabalhava preparando os arreios de animais. Esses arreios que vão nos animais. A pessoa já trabalhava com isso. E foi nos indicado que nós procurássemos, que ele sabia fazer uma trança muito bem feita. Ele fazia com pelo de animal e, obviamente, ele sabia fazer com cabelo de pessoas também. Então ele fez uma trança que era mais uma corda, sabe? De tão firme que ficou aquela trança. Ele foi juntando aqueles fios, mas um trabalho muito demorado. Ele acabou de fazer aquele trabalho e aquilo foi transformado numa pulseirinha que ela colocava no bracinho do Miguel, e havia um outro fecho, um pouquinho maior, que às vezes ela usava no próprio braço dela. Então ficou uma pulseira com 2 fechos, para o bracinho fininho do Miguelzinho, e também havia um outro fecho que ficava mais largo e ela usava também no pulso dela. A partir dali, ela teve paz, sabe? Aquela minha patroa teve paz, me agradeceu, me ajudou muito. O meu casamento praticamente foi ela que deu tudo, desde o vestido de noiva do meu casamento, a minha festa. Ela preparou tudo com muito carinho, com muito amor. Foi uma forma que ela tinha de agradecer pelo favor que eu havia feito a ela. Mas fiz isso sim, por amor, por amizade. Sim, havia também esse lado financeiro, óbvio que havia, mas não era a única motivação. Principalmente havia a motivação do amor e da amizade. O senhor Matozinho descansou em paz, porque do jeito que ele queria, tudo foi feito. O que mais impressiona, filha, nessa história, é que o médico afirmou, atestou, ele foi sepultado careca, o cabelo raspado. Você imagina, mexendo no crânio dele. Então, para fazer a cirurgia, para abrir o crânio, passaram a máquina 0 no couro cabeludo dele. O cabeleireiro que o fez testemunhou, ele foi sepultado praticamente careca, porque máquina 0 no cabelo. Uma semana depois de sepultado, o cabelo tinha crescido. Eu digo que isso foi um verdadeiro milagre, sabe, filha? E isto eu vi com os meus próprios olhos. Portanto, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, essa é a história da minha querida vovó, a Dona Nair. Quando eu conto essa história, as pessoas ficam boquiabertas, ficam abismadas. E elas me perguntam: meu Deus do céu, mas tudo que você narrou aqui é real? Sim, tudo o que eu narrei aqui é real, é verdadeiro, porque eu confio plenamente na minha amada avó Nair. Meu nome é Giovana de Souza, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde hoje eu tenho a honra de lhe mandar essa história, a história da meia-noite. Gostaria,
aqui no seu canal de que as pessoas comentassem esses fatos narrados por mim. Obrigado, e da próxima vez eu volto para contar uma história acontecida comigo. Essa foi com a minha avó Nair. O milagre do careca.